Vamos lá, gente vai dar início então à segunda parte da aula sobre abertura econômica no Brasil, na verdade, a partir de uma abertura política, né, que a gente teve após a ditadura militar, após 85, a gente vai ter abertura política e também vai ter nesse momento uma abertura econômica, como a gente está tratando como a economia brasileira ela vai andar nesse período, tá? Então a gente já falou na aula anterior que houve várias reformas durante a década de 90, na verdade no final da década de 80, mas isso configurou de forma mais forte a partir da década de 90, e algumas políticas foram adotadas no Brasil nesse período para tentar uma tentativa de recuperação econômica. É importante dizer que essa política, essa nova política a partir da década de 90 está atrelado ao que a gente chama de neoliberalismo, né? Ao que é aquela a influência principal dos Estados Unidos, mas dos países capitalistas, dos países desenvolvidos, vão estabelecer em seus países e também nos países subdesenvolvidos, sobretudo os países da América do Sul. Tá? Essas questões elas estão muito relacionadas ao neoliberalismo, a esse preceito, essa ideia econômica, né, sobre essa doutrina econômica, melhor dizendo, tá? E uma das ações, uma das questões importantes para a gente retomar aqui na segunda aula é falar um pouco sobre as privatizações que tem tudo a ver com essa questão neoliberal que caracterizou a economia dos países subdesenvolvidos e caracterizou a economia brasileira durante a década de 90 e na verdade ela tem essas características também seguindo durante os anos 2000, tá? E vira e mexe essa discussão entra novamente em voga, que é a discussão das privatizações, tá? As privatizações elas no Brasil elas acontecem de forma bastante efetiva a partir da década de 90 e acontece principalmente a partir do governo Collor, lá no plano Collor, mas elas vão continuar durante o governo Itamar Franco e vão se estabelecer também no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então as privatizações, né, que são as privatizações vão começar nesse período e vão se efetivar nesse período. Tá? E vira e mexe, inclusive hoje no governo atual, a gente também tem uma discussão em torno das chamadas privatizações. Vou primeiro dizer o que seriam as privatizações. Tá? A privatização é um processo de venda de órgãos ou empresas estatais para a iniciativa privada. Tá? Então a gente viu nas últimas aulas, nas outras aulas, que durante o século XX inteiro o Brasil teve uma inauguração, a gente teve várias empresas estatais, que eram empresas ligadas ao governo, sendo fundadas desde lá do governo Vargas, passando pelo governo JK, os governos militares, eles sempre efetivaram as empresas estatais, elas sempre foram fortes nesse determinado momento. Tá? Mas na década de 90 a gente vai ter essas privatizações, essa venda então das empresas estatais para a iniciativa privada. No caso do Brasil, essa iniciativa privada era principalmente do mercado internacional, das empresas internacionais, ou seja, o capital internacional que vai investir sobretudo nessas chamadas empresas estatais do Brasil. E elas vão comprar grande parte dessas empresas estatais no Brasil. O capital nacional, em relação ao capital privado internacional, ele vai sair, né, atrás nessa corrida. Tá? Então, grande parte dessas empresas estatais que foram vendidas durante esse período, elas vão ser vendidas para o capital privado internacional, sobretudo, beleza? Então isso é importante dizer. Então privatização, retomando, é o processo de venda de órgãos ou empresas estatais para a iniciativa privada, tá? Seja ela iniciativa privada do mercado nacional ou internacional. Isso aconteceu no Brasil de fato. E a gente tem também um outro tipo de atuação do Estado brasileiro que foram as concessões. Tá? Concessão, diferentemente das empresas estatais, é uma concessão temporária a partir de um contrato, tá? De um contrato com
com algumas empresas que vão administrar por um determinado período algum setor, né? Como assim, professor? Por exemplo, o setor de estradas, né? O setor de infraestrutura de estradas. Muitas estradas elas são concedidas à iniciativa privada, né? Elas têm um tempo de contrato que vão administrar aquelas determinadas estradas. Então, grandes empresas, por exemplo, administram estradas no território de São Paulo, no território de vários outros estados do Sudeste e hoje está em outras regiões, inclusive essas empresas que estão atuando, por exemplo, nas estradas no Brasil, tá? E elas, obviamente, cobram o que é o pedágio, cobram um determinado valor por essa administração, beleza? Ao consumidor. Então, privatização é quando a gente tem a venda de uma empresa estatal de forma direta, e essa é uma de forma efetiva, e concessão é quando você concede a determinadas empresas, por um determinado período aquele serviço. Tá? Então, o que era administrado pelo Estado no determinado momento vai ser administrado então pela empresa privada num período de tempo, de acordo com o contrato lá que a gente pode assinar, beleza? Então, a gente tem é importante dizer que esse processo de privatização e de concessão, eles estão acontecendo também ao mesmo tempo, tá? Algumas empresas foram vendidas nesse determinado período da década de 90 e outros serviços também foram concedidos, acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso vai depender de que serviços a gente está falando, de que empresas a gente está falando, tá? Então, tá? Essas empresas, essas privatizações, elas aconteceram de forma muito efetiva em leilões, né? São grandes leilões que aconteceram durante a década de 90, em que o capital privado nacional e o capital privado internacional então competiram aí para ah, a compra dessas grandes empresas. É importante dizer que algumas dessas grandes empresas elas obtinham lucro, mesmo sendo estatais, né? Havia sempre a crítica do fato de elas serem estatais, elas não terem lucro, né? Um grande, mas algumas delas tinham lucro e outras eram deficitárias, algumas outras empresas estatais. Tá? E aí a gente chega numa questão importante, né? Quais são os pontos positivos ou os pontos que muita gente defende para defender as privatizações e quais são os pontos negativos, né? Ou seja, as críticas à ocorrência dessas privatizações. Tá? Os pontos positivos. Uma coisa importante dizer é que todas as empresas, né, sejam elas aquelas deficitárias que apresentavam prejuízo ou aquelas que apresentavam lucro, elas dependiam do recurso do Estado, elas dependiam do recurso do governo. Tá? Então, elas dependiam desse recurso estatal. Tá? E a gente sabe que a década de 80, a gente já conversou isso, foi uma década bem ruim para a economia brasileira e na década de 90 o Estado também precisava de algumas reformas, precisava agir de alguma maneira para recuperar essas empresas. Então, dinheiro no caixa a gente tinha pouco nesse período. Tá? É importante dizer isso também. Então, muitas dessas empresas dependiam desse recurso, né? E isso fazia com que elas tivessem uma pouca capacidade, por exemplo, de investimento, né? Ou seja, como elas eram de domínio do Estado, e o Estado tinha pouco volume de recurso para investimento, elas acabavam ficando deficitárias dentro de uma concorrência internacional ou uma concorrência nacional. Essas empresas elas acabavam ficando para trás, né? Algumas dessas empresas. É bom dizer que ou algumas delas, elas apresentavam um lucro, né? E uma outra questão importante também dizer que algumas dessas empresas, na verdade, elas apresentavam, elas precisavam apresentar um volume um pouco maior de investimentos para elas se elevarem, ou essas empresas elas necessitavam de maiores investimentos para ela competir no mercado e principalmente no mercado internacional. Tá? E isso o Estado estava deixando a desejar.
Tem uma questão importante aí, então, nessa coisa do Estado. Essas empresas estatais, elas também dependiam da questão política, né? Então, a questão política, ela sempre está envolvida também aí no contexto das privatizações. Por quê? Porque algumas dessas empresas, elas serviam de barganha com os partidos políticos da base do governo, para assumirem cargos, os partidos assumirem cargos. Então, ela é administrada de uma maneira mais política do que necessariamente técnica, né? Então, alguns cargos eram distribuídos à gerência, à administração de algumas dessas empresas estatais, eram dadas a alguns partidos políticos, alguns parceiros políticos de determinado governo que estava no poder. E isso acabava atrapalhando, então, a evolução dessas empresas. Então, em termos de gestão, algumas empresas dessas elas acabavam se afundando ou tinham problemas em função dessa barganha política. Tá? Uma outra coisa importante que também chamam, que colocam como uma questão positiva é que essas empresas elas pagavam poucos impostos. Como elas pertenciam ao Estado, poucos impostos eram administrados a elas, né? Porque ia reverter no próprio Estado, no próprio governo. Tá? Quando elas passam a ser privadas, do capital privado, elas vão pagar outros impostos, elas vão passar a pagar impostos como empresas privadas, e isso vai aumentar então a arrecadação do Estado, aumentar a arrecadação dos municípios, dos estados, do governo federal, enfim. Tá? Então, muita gente aponta isso como uma questão positiva. Elas passam a pagar impostos. Se antes elas pagavam menos, em função de serem estatais, aí a partir do momento que elas são privadas, elas vão pagar impostos como empresas privadas. Tá? E isso vai levar a uma arrecadação do Estado por parte daquelas empresas. Então, uma outra coisa muito positiva também, que muitos apontam como positiva, é que essas empresas, algumas dessas empresas estatais, elas vão começar a gerir de uma forma mais eficiente determinadas empresas, elas vão gerir ou serviços que eram feitos pelo Estado, né? A gente pode usar dois exemplos. Um exemplo são as estradas que eu falei ainda há pouco. As estradas, muitas delas, elas tinham problemas de infraestrutura, problemas de sucateamento de muitas dessas estradas, elas precisavam de uma constante reforma, precisavam de grandes investimentos do Estado. Tá? E o Estado não estava dando conta, ou o Estado deixou deficitária essa questão da infraestrutura no Brasil nesse momento da década de 90. E então eles acabaram concedendo, né, aí uma concessão às empresas privadas a administração de algumas estradas, e algumas estradas muito importantes no Brasil, tá? Principalmente na região sudeste, a região mais desenvolvida teve concedida à iniciativa privada muitas das suas estradas. Então, o poder público estadual, o poder público federal vai avançar nesse processo, vai conceder à iniciativa privada a concessão, vai conceder então o uso do serviço de transportes nessas estradas. Isso fez aumentar a qualidade das estradas, melhorar a sua infraestrutura. Tá? Óbvio que em contrapartida a gente vai ter aí a cobrança de taxas pelos usuários desses locais. Tá? Mas isso também é efetiva na crítica ainda há pouco. Outra questão que passa a ter que tem uma questão, um lado positivo, são a venda das empresas de telecomunicação. Tá? Na década de 90, por exemplo, para a gente ter uma linha telefônica, né, a gente tinha que comprar as ações da Telebrás, as ações das empresas de telefonia. A gente fazia parte dessas empresas e eles custavam bastante dinheiro. Né? Na década de 90, já uma linha telefônica fixa, por exemplo, ela custava R$ 5.000, aproximadamente R$ 5.000. E hoje a gente tem um outro sistema a partir da privatização desse setor, que é o setor de telecomunicações. Hoje a gente tem várias empresas atuando no setor, e não só a telefonia fixa avançou muito desde esse período, mas principalmente a telefonia móvel. Né? E hoje a gente tem a possibilidade da maior parte da população brasileira terem uma quantidade muito grande
de telefones, e também algumas pessoas até têm até mais de um, né? Tem gente que tem mais de um, dois, três linhas telefônicas, e essa privatização do setor de telecomunicações ele ajudou a elevar o número de usuários nesse sistema, tá? Então facilitou nesse sentido, tá? Facilitou no sentido de que a gente vai ter então um aumento muito grande na capacidade desse sistema de telecomunicações no Brasil, tá? Então, quando eram estatais, a gente tinha uma impossibilidade de aumentar nesse sistema naquele momento, tá? Mas a partir do momento que elas ficaram privatizadas, a gente teve então um aumento, obviamente, considerável dessas linhas telefônicas, né, no Brasil, tá? Durante a década de 90, no final da década de 90, mas principalmente nos anos 2000 já, a gente vai ter um aumento muito grande da quantidade de telefones por habitante no Brasil. Tá? Então, isso é um outro ponto que a gente pode colocar como um ponto positivo ou um argumento que os defensores das privatizações colocam. Tá? E aí a gente tem também, além de questões questões positivas ou argumentos que os defensores da privatização colocam, a gente também tem as questões negativas, tá? Dessas privatizações. Um dos pontos de crítica, né, dos críticos ao processo de privatização no Brasil é que o Brasil vai perder o patrimônio do Estado, né? O Estado, com a venda dessas empresas, tudo que foi construída, toda a infraestrutura que foi construída, por exemplo, no passado, ao longo do século XX, dessas empresas estatais, como, por exemplo, nas próprias telecomunicações que se estruturou, houve obras de infraestrutura dessas empresas, como a Telebrás no Brasil inteiro, que possibilitou, por exemplo, hoje a gente ter uma infraestrutura mínima de telefonia no Brasil, tudo isso foi feito quando ela ainda era estatal. Tá? Então, muitos críticos dizem que o Brasil acaba perdendo todo esse patrimônio histórico, esse patrimônio que foi feito ao longo dos anos. Tá? Isso não só no ramo da telefonia, mas a própria abertura das estradas no Brasil também, que foi feita aí pelas grandes estatais, né? Toda essa obra inicial que foi feita por essas estatais, elas vão estar sendo perdidas aí para a iniciativa privada. E junto dessa crítica, dessa perda do patrimônio do Estado, não só das estradas, mas de empresas, né, grandes empresas que foram feitas ao longo do século XX, uma coisa que se pergunta também ligado a isso é para onde foi parar esse dinheiro, né? A venda dessas empresas, elas foram utilizadas em que local? Grande parte desse dinheiro da venda das empresas estatais vai ser utilizado para o pagamento da dívida interna, da dívida externa. Então, grande parte desse lucro advindo então das empresas estatais vão ser vendidas para outras empresas, né? Desculpa, vão ser alocados em pagamento da dívida e não em outras áreas como saúde, educação, enfim, áreas essenciais. Então, essa é uma das críticas que se coloca ao modelo de privatizações e concessões. Tá? Há uma crítica também ao setor elétrico. Ao setor elétrico, ele pode ser usado como um setor um exemplo, na verdade, de má gestão, um exemplo de má gestão da administração privada. Né? Os defensores da privatização dizem que os serviços melhoraram de fato em determinados lugares, determinados setores, mas, por exemplo, o setor elétrico, a gente teve grandes problemas, né, no início de 2000, por exemplo. Em 2001, a gente foi ocorrendo um racionamento da energia elétrica para a população brasileira. Em 2009, 2012, a gente sofreu riscos, por exemplo, de apagão. Então, aí há uma má administração então, das empresas privadas no setor de distribuição de energia nesse momento. Tá? Então, ali no início de 2000, a gente teve esse risco aí, que hoje está sendo diminuído. Tá? Algumas outras empresas estão atuando nesse sentido para diminuir esse risco de apagão dentro do sistema elétrico nacional. Tá? Uma outra questão, outro exemplo de má gestão é a concessão para as empresas de saneamento
básico no Brasil, tá? Então, muitas empresas que eram estatais também, que cuidavam do saneamento básico, da água, da rede de esgoto, eles não cumpriram de fato o contrato de concessão. Então, eles apresentam um exemplo também aí de má gestão de empresas privadas no setor de serviços. Tá? Algumas empresas de saneamento, inclusive, não só no Brasil, mas também no exterior, algumas empresas na própria Europa, na França, na Alemanha, elas foram privatizadas e hoje elas estão passando a ser novamente entregues de volta ao Estado, né? Aos cuidados do Estado. Então, elas vão ser estatizadas, algumas dessas empresas, principalmente na Europa, mas a gente tem também exemplos no Brasil. Na cidade de Itu, por exemplo, a gente tem um exemplo de má gestão de uma empresa privada no saneamento da cidade e que o Estado novamente pegou para cuidar, né? Então o Estado estatizou aquela empresa que estava com uma má gestão, tá? Então, nesse caso, né, tanto no caso elétrico quanto no caso de saneamento, a gente vai ter uma crítica aí à gestão da iniciativa privada, tá? E outra questão importante, aí a gente pode falar, por exemplo, no setor de telecomunicações, tão elogiado no quesito privatizações, uma das críticas é exatamente porque eles não, as empresas privadas no setor de telecomunicações no Brasil não apresentam os mesmos serviços, a mesma qualidade dos serviços que eles apresentam, por exemplo, nos países desenvolvidos, nos países como a Europa. A gente tem algumas empresas, né, como a TIM, como a Claro, como a Oi, são empresas privadas de capital internacional, elas apresentam problemas aqui na conexão, no uso do celular, enfim, da, da, da iniciativa das telecomunicações de forma geral no Brasil, melhor dizendo, tá? Então elas não apresentam a mesma qualidade de serviços que elas apresentam nos países desenvolvidos, por exemplo, tá? Óbvio que elas aumentaram em número, aumentaram muito a quantidade de linhas telefônicas no Brasil, mas ao mesmo tempo os serviços que são apresentados aqui não são os mesmos serviços apresentados em outros países desenvolvidos. Então isso é colocado, por exemplo, como uma crítica a essa questão das privatizações, tá? E um caso bem recente que a gente não pode deixar de falar antes de terminar é do caso da Vale, né? A Vale era uma empresa privada, foi feita lá também no início do século XX. A gente vai ter uma empresa que vai cuidar da questão da mineração no Brasil, que vai ser uma empresa de uma indústria de base, que a gente já conversou sobre as indústrias de base, ela vai ser fundamental, uma indústria que vai extrair os minérios no Brasil e vai fazer esse primeiro procedimento de industrialização desse produto. Ela é uma empresa que era uma empresa que tinha um lucro, um lucro baixo do que realmente é hoje, e a partir do momento da empresa que ela foi vendida, né, muitos críticos inclusive falam que foi a preço de banana, foi um preço muito baixo a venda da Vale, e ela apresentou nos outros anos, os anos após a sua privatização, um aumento do lucro muito acentuado, um aumento muito acentuado do lucro, um aumento da sua exploração em diversos outros lugares no Brasil, principalmente elas já atuavam de forma muito efetiva em Minas Gerais, na região sudeste, mas hoje apresentam vários investimentos na região amazônica, em vários pontos da Amazônia. Então a Vale aumentou de forma muito acelerada o seu lucro nos últimos anos, e a gente viu nos últimos anos os problemas alguns problemas ambientais que ocorreram com a Vale, né? Tanto com a Samarco, que é uma empresa subsidiária da Vale, como a própria Vale, Mariana e Brumadinho, a gente teve então graves problemas ambientais, né? E isso é algo que a gente precisa anotar, tá? As empresas privadas, né, que foram privatizadas, na verdade, que têm a concessão então aí das atividades de mineração no Brasil, por exemplo, elas acabaram não atuando ao respeito às questões ambientais e às populações que vivem no entorno dos seus empreendimentos. Então,
esse problema da Vale do Rio Doce é um problema que precisa ser discutido, né? Será que de fato com a privatização o Estado está pelo menos fiscalizando, as agências de regulação, por exemplo, de mineração, está fiscalizando de fato os procedimentos da Vale, os procedimentos de algumas empresas privadas, né? Então aí fica o questionamento em relação a essas questões ambientais e a questão da participação do Estado enquanto um Estado regulador desses serviços, né? Não só da Vale, mas se a gente for falar também das telecomunicações ou da produção de energia ou das estradas, de fato o Estado está atuando como regulador, ele de fato as agências de regulação das empresas, dessas empresas privadas, das privatizações, elas estão acontecendo de fato, então isso aí a gente também tem que verificar e tem que analisar criticamente essas questões. Beleza? Então a gente falou aqui sobre privatizações nessa segunda aula, falamos um pouco sobre a diferença entre privatizações e concessões e falamos alguns pontos de alguns pontos positivos e alguns pontos negativos em relação às privatizações e às concessões no Brasil. Beleza?